A paz do Senhor Jesus e que o nosso bondoso Deus nos permita refletir a sua glória ainda em vida. Viver para Cristo não é somente frequentar uma igreja e achar que porque vamos à casa do Senhor 2 ou 3 vezes na semana, já estamos garantidos na vida eterna. Assumir um compromisso com Deus requer verdadeiramente uma dedicação e um comprometimento muito além daquilo que nós temos presenciado na vida da maioria daqueles que vão na casa do Senhor. Vivendo para agradar a Deus. Esse é o tema da nossa reflexão. Fique com a gente. Seja bem-vindo ao canal Reflita. Nós estaremos fazendo menção da palavra do Senhor no livro de Gálatas, no capítulo de número 2, no versículo de número 20. Uma passagem já bastante conhecida que diz dessa forma: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cada dia que nasce é uma oportunidade de experimentarmos o novo de Deus e aplicarmos essa novidade na prática do nosso viver. Ser cristão é fazer com que as pessoas que ainda não são queiram conhecer a Cristo mediante o nosso testemunho. E hoje é mais um dia que o Senhor tem nos confiado e nos proporcionado a honra de vivermos verdadeiramente esse propósito. Viver para anunciar a Cristo é algo que nós tem que fazer parte do nosso pensamento constantemente. E não só quando eu lembro que alguém se entregou por mim. Embora a maioria das pessoas que vão à casa do Senhor atualmente, nem na Santa Ceia do Senhor conseguem se lembrar do que estão fazendo ali. Sabemos que Jesus fez uma promessa aos seus discípulos em Mateus, no capítulo de número 26, no versículo de número 29, quando ele se referiu à ceia do Senhor, ele dizendo para os seus discípulos, ele disse: E digo-vos que, desde agora, não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Grande parte daqueles que fazem parte da casa do Senhor não se dão conta da importância que Cristo deu a esse ato. Nós sabemos que ele valorizava demais essa cerimônia, a ponto dele resguardar a oportunidade dos discípulos poderem tomar novamente com ele somente quando chegarem no reino dos céus. Percebemos que hoje em dia qualquer coisa tem sido motivo para aqueles que estão na casa do Senhor não participarem deste cerimonial. Nós temos visto, quando tem a oportunidade, algumas pessoas preferem ficar em casa ou simplesmente ir para algum lugar que sugerem ser mais importante naquele momento, porque, vamos falar a verdade, como nós realizamos esse cerimonial todo mês, algumas pessoas preferem fazer uma outra coisa que não fazem com frequência, justamente porque mês que vem vai ter novamente. Temos que valorizar a oportunidade que o Senhor tem nos dado de participarmos de algo tão especial. Paulo, dirigindo a palavra aos gentios convertidos da Galácia, sobre a importância de uma dedicação irrestrita para dar continuidade àquilo que o Senhor havia começado. Embora já convertidos, os Gálatas ainda não estavam conseguindo viver de maneira que pudesse ser satisfatório o evangelho que havia sido pregado a eles. A palavra ainda não havia conseguido fazer a mudança necessária por completo. É claro que eles ainda estavam sob a influência da sua sociedade pagã. Isso te lembra alguma coisa? Se nós pararmos para analisar o nosso contorno atual, nós vamos nos deparar com uma situação bem semelhante àquilo que os gálatas estavam vivendo naquela época. O povo, embora tivesse se convertido, embora tivesse buscando uma oportunidade de mudança de vida, a sociedade em volta ainda
exercia uma forte influência na vida deles. Foi necessário que Paulo viesse a fazer o levantamento novamente através de carta da importância de se manter uma vida consagrada ao Senhor. Se pararmos para analisar, a carta endereçada aos Gálatas tem se mantido bem atual ao longo da história, e ainda mais nesses últimos anos, justamente pela derrocada espiritual que tem acontecido no meio do povo de Deus. Nós temos visto muito disso acontecer. Nós sabemos que a Bíblia ela é rica em palavras e verdadeiramente textos que falam sobre a importância de nós mantermos uma vida compromissada com Deus. Romanos, no capítulo de número 12, no versículo 2, já é um dos mais mencionados nas nossas reuniões de adoração ao Senhor, porque cada dia que passa é necessário que nós venhamos nos lembrar que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas é necessário para que nós possamos ter uma intimidade com Deus, transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Só assim nós conseguiremos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É bem verdade que a nossa sociedade ainda nos influencia, ainda tira de nós aquela vontade e desejo de fazer a parte na qual o Senhor tem dito verdadeiramente. Eu não sei se o quanto você é dedicado e comprometido com o Senhor. Só que grande parte da igreja do Senhor, daqueles que fazem menção do nome do Senhor, preferem ouvir textos que alegram o coração. Quando nós ouvimos dizer que Deus é galardoador daqueles que o buscam, nós ficamos tão alegres que dizemos: não tem nada que possa atrapalhar a minha comunhão com o Senhor. Não tem nada que possa impedir a minha dedicação e o meu comprometimento. Só que isso é até começar a vir as lutas e as dificuldades. Aí nós percebemos que ele ser galardoador dos que o buscam não é tão fácil quanto parece. A Bíblia diz que devemos tomar a nossa cruz, e isso não se resume a uma luta passageira que seja, uma luta momentânea. Lá em Mateus, no capítulo de número 10, no versículo de número 38, ele diz: aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. A gente tem visto atualmente pessoas dizendo que a minha cruz é a minha sogra, eu tenho uma cruz muito pesada, a minha cruz é a filha do meu cônjuge, a minha cruz é o meu patrão. Essas pessoas que falam uma coisa desse tipo não têm noção do que realmente é tomar a cruz de Cristo. Não têm noção do que é se dedicar a Deus de verdade. Simplesmente acham que qualquer luta, qualquer vento já é motivo de declarar que é a sua cruz. Mas vamos pensar mais um pouco. Quando nós falamos sobre Paulo alertando aos Gálatas sobre aquilo que estava fazendo, nós temos a tendência natural a criticar. Porque é assim, porque é assado, se fosse comigo seria diferente. Mas vamos pensar, se o Evangelho dependesse da nossa dedicação e do nosso comprometimento, como dependia dos apóstolos da época passada. Se nós estivéssemos no lugar dos apóstolos, a ponto de termos que padecer verdadeiramente morte, termos que ser açoitados, tendo que ser confrontados, a ponto de termos que decidir na hora se serviríamos a Cristo ou não. Será que nós conseguiríamos manter a pregação do Evangelho? Se nós fôssemos no início, será que o Evangelho teria chegado até os dias de hoje se nós tivéssemos sido um dos escolhidos? É claro que
Viver para Cristo não é simplesmente cantar bonito, não é simplesmente chegar no culto, no horário, e quando der o horário de ir embora, ficar desesperado para ir embora porque já está dando o horário. Nós precisamos a cada dia dar continuidade ao Evangelho que foi pregado por Cristo, foi dado continuidade pelos apóstolos e conseguiu chegar até nós. Se nós, como servos do Senhor, não conseguimos dar continuidade, como será as gerações futuras? Como estarão os nossos filhos, os nossos netos? Isso se o Senhor não voltar até lá. Mas eu vou falar, até mesmo os nossos netos, se eles chegarem até o momento de verem Cristo, no dia do arrebatamento, tiverem a oportunidade, se continuarmos a anunciar o Evangelho de Cristo como está sendo anunciado atualmente, a nossa próxima geração não conseguirá acreditar que Jesus virá buscar a sua igreja. Pense nisso, reflita e lembre-se, é impossível refletir a glória de Deus sem meditar na palavra do Senhor. Fique na paz, em nome de Jesus.